Que Deus nos abençoe em mais este dia glorioso. Que a sua força esteja em cada um de vós. Ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. É o conselho de Deus para nós, é o conselho do Espírito Santo. Às vezes as pessoas fazem muita cerimônia. Deus deixou tudo pronto para nós, mas as pessoas insistem em ficar no misticismo às vezes. Alguém diz: Deus me mostrou as pessoas que vão estar no céu. Uai, Deus já mostrou para todo mundo. Está escrito na palavra. As pessoas, um dos sinais dos que estarão no céu é este, que vou ler agora. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso quer dizer, só ouvir, não vai adiantar. É certo que a palavra, Paulo escreveu, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas só ouvir e não praticar te exclui, então, desta bem-aventurança. Porque quando se é só ouvinte, engana-se a si mesmo. É o que diz Tiago no 1º capítulo, verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Seria assim, para colocar assim para melhor compreensão, pessoas vão à faculdade, formam em qualquer curso que for, mas não colocam aquilo em prática. Não adiantou nada. Formou medicina, formou em engenharia, formou em tantas coisas, encosta. De que adiantou aquela formatura? Nada. Mas depois de formado, o que tem que se fazer? Colocar em prática aquilo que aprendeu, seja em qualquer profissão. Porque do contrário, aquilo não vai trazer nenhum bem para ela, aquilo tudo que ela lutou para chegar àquela posição. As pessoas que se dedicam a praticar o mal, eles praticam o mal, aprendem, usam sua mente, sua capacidade, inteligência para aquilo que é errado. Então eles se tornam, não se fala assim, foras da lei. Sem sempre a justiça atrás. Da mesma forma, se eles têm aquela inclinação e não as praticam, ninguém pode condená-los, porque eles têm aquela facilidade em fazer aquilo que não devia. Mas se eles não fazem, não praticam, não tem lei que vai prendê-los. Se eles não praticarem, tem facilidade para roubar, não rouba. Tem facilidade para outras coisas, não fazem, que é contra a lei. Então, de qualquer forma, ele está livre da lei. A lei não vai prendê-los por causa disso. Então, cumpridores da lei, praticantes da lei. Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era.
Nós encontramos também em Ezequiel, ele fala no capítulo 33, o verso 30, ele diz assim: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão. Vinde e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Agora note bem o verso 31. Eles vêm a ti como o povo costuma vir e se assentam diante de ti como meu povo. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração vai após o lucro. Deveras tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e que tange bem, pois ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Então veja que ouvir, estudar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, é como ouvimos o pastor Júnior falando, é colocar em prática, entrar no processo de aperfeiçoamento. Não adianta somente ir à igreja, ouvir, e quando sai dali, faz tudo ao contrário que a palavra ensina. Veja bem, é maravilhosa a palavra de Deus. Ela é instrução, ela nos adverte, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos alegra, ela nos fortalece. Então ela nos chama para todos os assuntos da vida. Deus tem tudo preparado. Ele tem tudo pronto para que nós possamos colocar em prática. Ele tem a armadura completa para que nós possamos vencer o diabo, vencer a nós mesmos, vencer aquilo que impede que o Espírito Santo atue em nossas vidas. Ele nos deixou esta armadura para que nós possamos seguir adiante. Coloque ela em prática. Ele te deu essa armadura. Ela está explícita, ela está revelada, ela não está oculta. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas você tem que vestir, você tem que pegar ela, colocar em prática na sua vida. Que armadura é esta? Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Que armadura é esta, gente? Está explícita: verdade, justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, apregoeiro da paz, anunciador da paz, praticante da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhe, por último, orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O que é colocar em prática? Colocar em prática esta armadura de Deus, vestir ela. O que eu tenho que usar? Você tem que cingir os lombos com a verdade, falai a verdade uns para com os outros.
Ame a justiça e pratique a justiça. Ande calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Tome o escudo da fé. Então tome a fé que é poderosa para apagar os dardos inflamados do maligno. Proteja a sua mente com o capacete da salvação, o que é, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas você quer esta armadura? Nós queremos esta palavra de Deus? Ou estamos satisfeitos com a palavra de algum místico que é contra as verdades da Bíblia? Aí você que decide. Então nós temos esta oportunidade de sermos praticantes do bem ou praticantes do mal. O que vamos resolver? O que nós vamos fazer? Praticar o bem ou praticar o mal? Jesus falou de uma mulher em Mateus capítulo 26, quando ela foi censurada por praticar uma boa ação, quando ele estava na casa de Simão, o leproso, o jantar em Betânia. Eu estou com Mateus 26 aqui. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Pratica, coloca em prática a boa ação que você quer fazer para com o mestre. Mas se eu deixar de ir em tal lugar, as pessoas vão ficar chateadas comigo, eu perco meus amigos, minhas amigas. Estava aquela mulher ali, então ela fez aquilo. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que este desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Você gosta do pobre, né? Mas Jesus estava para receber aquilo. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre tereis convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Pratica uma boa ação. Põe em prática aquilo que a palavra ensina. Amar ao próximo como a si mesmo. É assim. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Esse é o conselho para que nós tenhamos então esta comunhão. O que você tem aprendido de bem da palavra, coloque em prática. Porque se você não colocar em prática, de nada resolve. Porque os que vivem praticando mal, aprendendo mal, eles estão colocando em prática. Os falsos profetas têm colocado em prática, procurado levar os seus fiéis a viver aquilo. Olha, primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler do 7 em diante. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Mas se é dominado pelo pecado, vive vivendo na prática do pecado, o que diz a palavra? Não sou eu quem digo. A palavra diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática. Adultera hoje,
Nossa, que coisa! Adultera amanhã, mente hoje, mente amanhã, engana hoje, engana amanhã. Prática do pecado. Mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Automaticamente, ao errar, ele busca acertar aquilo. Coloque em prática. Vai, acerta com seu irmão, vai, acerta com quem você tem que acertar. Seja justo, seja honesto, seja puro. Coloquemos em prática tudo que a palavra de Deus nos tem ensinado no nosso dia a dia, no trabalho, no passeio, em casa, principalmente em casa, nossas obrigações com os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Amém.